É com muita alegria que retornamos para finalizarmos o estudo desta semana. Estamos agradecidos a Deus por mais este dia de vida, por mais uma semana de trabalho que está terminando e agradecido também porque nós podemos mais uma vez estudar a Palavra de Deus. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, somos gratos a Ti por todas as bênçãos que nos tens concedido. Somos gratos, ó Deus, porque Tu és um Deus de misericórdia, um Deus de amor, é um Deus que tem compaixão de cada um de nós. E nós Te pedimos, ó Deus, que nos ajude a correspondermos a este amor que Tu tens para com cada um de nós, obedecendo a Tua palavra, fazendo a Tua vontade e não a nossa vontade. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para o estudo que iremos fazer e que possamos, ó Deus, viver estes princípios bíblicos em nossa vida e que, mediante os méritos de Jesus, nós possamos em breve estar contigo nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Finalizaremos então o estudo da semana, onde nós estivemos falando sobre a igreja primitiva, a primeira igreja cristã, a igreja que surgiu logo depois da morte de Jesus, sua ressurreição e ascensão para os céus. Jesus disse para os discípulos: olha, vocês permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E então vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos estavam vibrando com a certeza de que Jesus havia dito que ele voltaria em breve para buscá-los. Os discípulos estavam vibrando com isso. Os próprios anjos vieram e disseram para eles: olha, o mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai descer da mesma forma como subiu, visível, corporeamente. E então Jesus disse para eles também: olha, vocês vão ter que ser minhas testemunhas, vão pregar não só aqui, mas em todo o mundo. Os discípulos, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, depois que eles receberam o batismo do Espírito Santo, eles perderam o medo, porque antes eles tinham medo de falar de Jesus crucificado, morto, ressuscitou, e eles tinham medo, viviam se escondendo, mas depois que foram batizados com o Espírito Santo, este medo desapareceu. O mesmo poderá acontecer conosco, amigos e irmãos. Se nós temos vergonha do Evangelho que nós professamos crer, nós estamos ainda precisando de muita oração, de muita perseverança para que possamos também ser revestidos do poder. E esta promessa de ser revestidos de poder não era somente para os discípulos, mas esta promessa é para todos aqueles que crerem em Jesus. O mesmo Espírito que desceu no Pentecostes, ele também pode descer hoje, agora, onde você está. Mas para isso nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa mente, em nosso coração, nos moldar, tirar toda a maldade do coração, todo o ódio, todo o pecado, a inveja, o orgulho. Precisamos nos esvaziar, deixar que Deus, que o Espírito Santo ocupe e que seja o centro da nossa vida. Aí sim nós seremos cheios do Espírito e Ele vai nos usar da melhor maneira que Ele achar que pode nos usar. Não é nós que vamos dizer: eu quero ser usado dessa maneira. Não, é o Espírito Santo que vai dirigir. E então os discípulos da igreja primitiva, aqueles 120 que estavam reunidos naquele cenáculo, quando foram todos batizados com o Espírito Santo, eles tinham tudo em comum. Eles perseveravam na oração, eles ensinavam, eles partiam o pão de casa em casa, eles vendiam propriedades e doavam para aqueles que não tinham nada. O apóstolo Pedro, que antes era um homem, antes de se converter completamente a Jesus, ele chegou a negar a Jesus, ele era um homem medroso, ele era impetuoso, ele tinha aquele ímpeto e ele tomava as decisões assim de momento, às vezes sem pensar, mas ele tinha medo. É tanto que ele negou a Jesus com medo de ser morto também. Mas depois ele se converteu
E quando ele foi então batizado com o Espírito Santo, o poder tomou conta do apóstolo Pedro. Aquele homem medroso passou a ser corajoso, a falar destemidamente em nome de Jesus. No nome de Jesus há poder, e aquele Jesus que vocês crucificaram, ele ressuscitou, ele voltou para os céus, ele vai voltar. E Pedro, com este poder do Espírito Santo, ele chegou a realizar curas. Até dizem que onde Pedro passava, a sombra de Pedro curava as pessoas. O evangelista Lucas não diz isto em Atos, que a sombra de Pedro, as pessoas acreditavam que a sombra de Pedro curava as pessoas. E Pedro, ele realizou várias curas. Nós temos aqui o relato em Atos. Eles chegaram a ser presos, Pedro, João, outros apóstolos, chegaram a ser presos por causa do evangelho. E eles também tiveram aquele problema com Ananias e Safira. Eles mentiram ao Espírito Santo e eles então morreram ali perante os apóstolos. Ananias e Safira morreram ali. O que nós aprendemos, amigos e irmãos, nesta semana, neste estudo que nós fizemos, é que nós, em primeiro lugar, não podemos realizar nada para Deus pelos nossos próprios esforços. Tudo que nós fizermos é mediante o poder do Espírito Santo na vida de cada um de nós. E quando nós fizermos as coisas pelo poder do Espírito Santo, nós não iremos nos orgulhar e dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, é para a honra e glória de Deus. Foi Deus que realizou este milagre, esta cura, é Deus que concedeu isto. Nós reconheceremos que sem Ele nós não somos nada. E vimos também que nós não podemos, de maneira alguma, como cristãos, usar de mentira, principalmente se for mentir a Deus. Aqueles que retêm uma parte do dízimo, que dizem que estão levando todos os 10%, mas está levando só um pouquinho, Deus vai cobrar. Então que nós possamos meditar e pedir a Deus que continue tendo misericórdia de nós e nos ajude, nos transforme, para que nós possamos ser sinceros, leais, verdadeiros e que possamos ser usados pelo Espírito Santo. Nós sabemos, amigos e irmãos, que Jesus ele vai voltar. Não sabemos o dia nem a hora, mas uma coisa nós sabemos: nós deveremos estar prontos como se Jesus fosse voltar hoje e continuar trabalhando na missão de pregar o Evangelho como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. E vimos também que os apóstolos esperavam que Jesus fosse voltar naqueles dias que eles estavam vivendo. Mas já se passaram quase 2000 anos, Jesus ainda não voltou, mas ele vai voltar. Essa é a certeza que a palavra de Deus nos dá, que nós possamos nos apegar a esta promessa que Jesus deixou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? João 14, de 1 a 3. Que esta promessa de Jesus seja realidade em nossa vida e que possamos estar aguardando para a hora que Jesus voltar, estarmos preparados para morarmos com Ele eternamente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, um feliz sábado, um bom final de semana, e no domingo nós voltaremos dando sequência a este estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Que Deus abençoe a cada um de vocês.